Salve galera, seja todo mundo bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa atividade eu vou comentar com vocês um tipo de movimento especial, que é o movimento quando ele tem aceleração. Então, primeira coisa, vamos interpretar o exercício e representá-lo em forma de um desenho para entender o que ele está falando. Um corpo é lançado verticalmente para cima, então eu pego um determinado corpo aqui, e jogo esse corpo verticalmente para o alto, para cima, isso aqui. Com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Ou seja, a velocidade que eu coloquei, a força que eu coloquei na minha mão, gerou aqui uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, repara numa coisa importante. Como eu joguei esse objeto para o alto, ele está solto, ele está no ar. Como esse objeto está no ar, ele tem a influência da aceleração da gravidade. O que é a aceleração da gravidade? Aquela força que puxa todos os objetos para o centro da Terra. Então aqui a gente tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, toma cuidado que eu tenho que colocar essa aceleração como negativa. Por que como negativa? Como eu joguei esse objeto para o alto, ele saiu com uma velocidade de 30 metros por segundo e foi perdendo velocidade. Então, suponha que aqui ele chegou a 20, depois ele foi perdendo velocidade, chegou a 10, até ele chegar no ponto máximo dele e chegar com uma velocidade final de zero. Por que velocidade final de zero? O objeto ficou em repouso e depois ele começou a cair. Então, como eu taquei ele para o alto, ele foi perdendo velocidade, então eu digo que a aceleração é negativa. É aquilo que tirou a rapidez do objeto. Qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Então, nós temos que o tempo é 2 segundos. Temos que esse objeto está solto no ar, então ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Sabemos que como ele foi jogado para o alto, essa aceleração é negativa. Sabemos que ele saiu com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. O exercício quer que você descubra qual será a velocidade do corpo, ou seja, a velocidade final, após um tempo de 2 segundos. Está muito claro que para eu descobrir, determinar o valor dessa velocidade, eu vou usar a fórmula, essa daqui, que a gente costuma decorar como VOAT ou o vovô atrás do tronco. Vovô e a vovó atrás do tronco. Você pode escolher qualquer uma dessas duas. Professor, mas por que você sabe que você vai usar essa fórmula? Pessoal, quando eu estou falando em movimento que tem aceleração, ou eu uso essa fórmula, ou eu uso essa fórmula que é o do sorvetão, que a gente já aprendeu em sala, ou eu uso a fórmula de Torricelli, que é o vovô igual vovó mais 2 anões fazendo sexo. Então você usa essas 3 fórmulas quando você tem aceleração. Agora repara aqui nesse exercício que eu não tenho nenhuma informação a respeito da altura. Como eu não tenho espaço percorrido, eu vou usar essa fórmula aqui. Então vejam bem, a velocidade final é o que eu quero encontrar, a velocidade inicial vale 30, a aceleração vale menos 10, e a gente sabe que o tempo que a gente quer descobrir isso é após 2 segundos, então t é igual a 2. Então, a velocidade após 2 segundos é 30, 10 vezes 2 dá 20. Então, ela é de 10, como eu estou falando em velocidade, metros por segundo. Facinho, né, pessoal? Tranquilo? Agora, no item B, em relação ao exercício anterior, qual é a altura máxima alcançada pelo corpo? Quando eu joguei esse objeto para o alto, ele foi subindo até ele chegar no ponto máximo dele para começar a descer. No ponto máximo, esse objeto ficou em repouso. Tudo que está em repouso tem uma velocidade igual a zero. Então, ele saiu com uma velocidade inicial
repara bem, de 30 metros por segundo. Tem uma influência da gravidade de menos 10 metros por segundo ao quadrado, porque o objeto foi jogado para o alto. E ele chegou no ponto máximo com uma velocidade final de 0. Pronto. Como que eu faço para determinar a altura máxima? A gente quer saber a altura, a gente quer saber o espaço que ele percorreu. Pessoal, quando você quer calcular o espaço e tem a aceleração, quando o objeto tem a influência da aceleração, você pode usar ou a fórmula do sorvetão, que é essa daqui, ou a fórmula de Torricelli. Ah, professor, eu quero usar o sorvetão. Tudo bem, você vai vir aqui e vai escrever S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Como o objeto saiu do chão, ele saiu de uma posição inicial 0 e chegou numa posição final que a gente quer descobrir. É isso que ele quer, a altura máxima. Então, repara que o seu S0 vale 0 e repara que o S é o que você quer descobrir. Porém, se você usar a fórmula do sorvetão, você não tem o tempo, você não sabe quanto tempo esse objeto demorou para ficar no ar. Ah, e o que eu posso fazer então? Tente essa outra fórmula. Quando você não tem o tempo, a fórmula que você pode usar para calcular é Torricelli. V² é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, por Torricelli aqui vai ficar muito mais fácil o exercício. Vejam aqui, ó. A nossa velocidade final, a gente sabe que é 0. É essa daqui. Então, vai ficar 0 ao quadrado. É igual. Velocidade inicial é essa que ele saiu do chão. 30. 30 ao quadrado. Como o objeto foi jogado para o alto, ele perdeu força. Então, essa aceleração aqui é menos 10. Menos 10 vezes 2 dá menos 20. E esse ΔS é o espaço que o objeto percorreu. Então, vai ficar assim, ó, 0 ao quadrado é 0. 30 ao quadrado é 900, menos 20 ΔS. Passa o 900 para lá, vai ficar menos 900 é igual a menos 20 ΔS. Menos de K e menos de K eu posso fazer virar mais, que é a mesma coisa de multiplicar por menos 1. Então vai ficar ΔS é 900 dividido por 20. Aí a gente faz essa conta aí e vai encontrar como resultado 45. 45 metros, ou seja, a altura que esse objeto percorreu foi de 45 metros. Agora o item C. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros. Então vamos começar a fazer o esquema. Aqui tem um corpo. E esse corpo é abandonado de uma altura de 20 metros. Desprezando o atrito, determine com qual velocidade o corpo toca o solo. Então, quando você joga alguma coisa do ar, você precisa primeiro reparar que esse objeto estava em repouso. Eu estou segurando esse corpo na mão, esse corpo está em repouso, eu abandonei ele daqui, então ele estava com uma velocidade inicial de 0. Por que eu sei que a velocidade dele inicial é 0? Porque o corpo estava em repouso. Aí esse corpo que tem uma velocidade inicial de 0, ele é abandonado e percorre uma distância de 20 metros. Então ele percorre um espaço ΔS de 20 metros. O que significa isso? Que ele sai de uma posição inicial que eu vou chamar de 0 e chega numa posição final que eu vou chamar de 20. Aí esse corpo bate no chão. Quando ele chega no chão, ele chega com uma velocidade. O que o exercício quer é que você determine a velocidade com que o corpo atingiu o solo. Você quer saber essa velocidade. E tem uma informação que não foi dita aqui. Esse objeto foi abandonado em queda livre. Então ele está no ar. Se ele está no ar, tem uma força lá no centro da Terra que puxa tudo para o centro da Terra, que é a força da gravidade, que você pode representar por G ou por A, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração ela é positiva porque o corpo está indo para baixo. Quando você joga um corpo do alto para baixo, ele ganha força. Por isso que a aceleração é positiva. Então, a aceleração
mais 10 metros por segundo ao quadrado. Repara numa coisa, qualquer objeto que tenha uma aceleração constante, ou seja, aceleração é um número, para você conseguir estudar esse movimento, você usa 3 fórmulas. O Voat, o sorvetão, que é essa daqui, ou a fórmula de Torricelli, que é essa daqui. Qual fórmula eu uso nesse exercício para encontrar essa velocidade? Repara que aqui não tem a grandeza do tempo, está faltando tempo. Se você for tentar usar o sorvetão para descobrir a velocidade, você não tem essa grandeza aqui, ó. Você não tem a grandeza V. Então, a fórmula que você vai usar vai ser qual? Essa aqui, ó, equação de Torricelli. Então, vai ficar velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A nossa velocidade aqui é o que eu quero encontrar. A velocidade inicial é 0, 0 ao quadrado dá 0. A aceleração nossa vale 10. E o nosso ΔS é o espaço que o objeto percorreu, que a gente viu aqui, que é 20. Então, V quadrado é igual. 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 20 dá 400. Agora, que continha que eu faço? Quem é potência vira raiz. A raiz quadrada de 400 é 20. O que eu encontrei como resultado foi a velocidade. Então, 20 metros por segundo. Está aqui. O objeto sai com uma velocidade inicial de 0, ganha força e toca o solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Agora, moçada, nós vamos fazer o item D. Repare que nesse item, que um menino lança uma bola verticalmente para cima. Então, aqui está o garoto. Esse aqui é o garoto. E ele joga uma bola na vertical, para cima. Uma pessoa que está na sacada a 10 metros acima do solo, essa pessoa que está aqui, ó, nessa sacada, a 10 metros do solo, apanha essa bola quando ela está a caminho do chão. Então, aqui você tem que tomar cuidado que a pessoa não apanhou a bola na hora que a bola estava subindo. Quando eu joguei a bola para o alto, essa bola foi subindo, uma altura aqui, ó, de 10 metros. Aí a bola continuou subindo, chegou no ponto máximo dela. Sempre no ponto máximo, essa bola ela atinge uma velocidade de 0, porque ela muda a trajetória, ela deixa de subir para começar a descer. E depois a bolinha continuou a descer. Quando a bola passou novamente por aqui, o cara segurou a bola. Determine a velocidade da bola ao ser apanhada pela pessoa. A gente quer calcular isso daqui, ó, essa velocidade. Pronto. Agora eu quero chamar a atenção de vocês que esse exercício ele pode ser feito de duas maneiras. Eu vou mudar um pouco a pergunta só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer para vocês. Se o exercício colocasse assim, ó, determinar o espaço percorrido pela bola. Se ele perguntasse desse jeito, ó, determinar o espaço percorrido pela bola. O que você teria que fazer? Você teria que achar qual é o espaço do momento que o garoto jogou a bola até ela chegar no ponto máximo e depois somar isso com esse intervalozinho de tempo, que foi onde a pessoa pegou aqui na sacada. A bola chegou até o ponto máximo e depois ela voltou. Ela foi apanhada quando ela estava a caminho do chão. Então, você teria que achar tudo isso, seria o primeiro espaço, e somar com esse outro espacinho aqui. Se o exercício pedisse para você determinar, ó, não mais o espaço percorrido pela bola, o tempo percorrido pela bola, o que você faria? Calculava o tempo para a bola chegar no ponto máximo, tempo, e somava com o tempo que a bola demorou descendo, que foi esse pedacinho aqui, ó, que é o outro tempo, o tempo 2.
E aí você encontraria o tempo total que a bola ficou no ar. Mas como o exercício não pediu nem o espaço, nem o tempo, ele pediu para vocês a velocidade, repara que eu não preciso fazer todo esse processo. Por quê? Porque a velocidade nesse ponto aqui, se eu olhar só daqui até aqui, ela é a mesma dela subir até lá em cima e voltar para esse ponto. Ela é igual. Esse ponto é único. Aqui a velocidade é igual, tanto no tempo de subida quanto no tempo de descida. Então eu posso simplesmente ignorar essa passagem aqui. Ó. Eu vou calcular a velocidade nesse ponto. O objeto saiu com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Está aqui. Ele percorreu essa altura aqui de 10 metros, então ele percorreu um espaço de 10 metros. Ele está no ar, se ele está no ar, ele tem uma aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Como o objeto está indo para o alto, essa aceleração é negativa. Eu quero descobrir a velocidade quando ele chega nesse ponto daqui. Sempre que um ponto tem influência de aceleração, nós iremos usar três fórmulas. A primeira fórmula é o Vovat, que é essa daqui. A segunda fórmula é a fórmula do sorvetão, que a gente já aprendeu, estou resolvendo toda a videoaula para vocês não esquecerem. E a última fórmula é a fórmula da equação de Torricelli, essa daqui. Agora repara, qual dessas três fórmulas eu vou usar para determinar o valor dessa velocidade? Aqui a primeira eu tenho velocidade e na última eu tenho velocidade. Na segunda não. Como eu quero encontrar a velocidade, a equação do sorvetão não tem como. Ou eu vou usar a primeira ou vou usar a última. Se eu opto pela primeira, eu preciso ter o tempo. Eu não tenho tempo aqui. Então a melhor é essa daqui. Não sei se vocês lembram, quando falta a grandeza t, a gente usa sempre a equação de Torricelli. Então vai ficar v quadrado é igual a v inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. A nossa velocidade final é essa que a gente quer encontrar. A velocidade inicial vale 15, então eu tenho 15 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Aqui a aceleração a gente vai colocar como menos 10, porque o objeto está indo para cima. E aqui é o espaço percorrido, é esse valor aqui, ó, 10. Então vai ficar v quadrado é igual a 15 ao quadrado dá 225. Faz agora aqui a continha de vezes. 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 10 dá 200. Então, menos 200. Então, v ao quadrado é igual a 25. E a raiz quadrada de 25 vale 5. Pronto, encontramos aqui a velocidade do objeto. Ela é de 5 metros por segundo. Galera, agora nós vamos discutir aqui o último item, o item E. Primeiro eu vou fazer uma simulação do exercício. Uma equipe de resgate se encontra num helicóptero parado em relação ao solo, ou seja, o helicóptero está parado em relação ao solo a uma altura de 305 metros. O que está acontecendo aqui é que aqui em cima a gente tem o helicóptero, aqui tem uma equipe de resgate, ó, que está tentando salvar algumas pessoas aqui embaixo, e a distância do helicóptero até chegar ao solo, essa distância aqui, é de 305 metros. Então, a primeira informação que a gente tem é que do helicóptero até bater o chão tem 305 metros. Um paraquedista abandona o helicóptero e cai livremente durante 1 segundo. Então, o carinha que está aqui dentro do helicóptero, ele sai do helicóptero e durante 1 segundo ele abandona o helicóptero. Então, durante um tempo de 1 segundo, ele está caindo sem a ajuda do paraquedas, então ele cai em queda livre. Então tem uma força agindo sobre ele nesse pedacinho de tempo aqui, que é a força da aceleração que a gente está colocando como 10 metros por segundo ao quadrado. Quando abre o paraquedas, então aqui nesse ponto ele abriu o paraquedas. A partir desse instante,
Mantendo constante seu vetor velocidade, a partir desse ponto, ele começa a cair com uma velocidade que é constante. Então, nesse ponto para baixo, daqui para baixo, ele está caindo com uma velocidade constante. O paraquedista atingirá o solo em quanto tempo? A gente quer determinar quanto tempo esse paraquedista demora para sair desse ponto e chegar aqui. O que você precisa observar é que a gente está falando que nesse intervalo de tempo que eu coloquei de azul, a velocidade dele é constante. Então, o que é velocidade constante? É a variação do espaço sobre o tempo. Repare que não tem aceleração. Ele caiu sempre com a mesma velocidade. Vamos marcar isso aqui. O que a gente quer descobrir nesse exercício? Quanto tempo ele demorou para cair? A gente quer descobrir isso daqui, o tempo. Para eu descobrir o tempo, eu preciso saber qual é a velocidade dele nesse intervalo e qual é o espaço dele percorrido nesse intervalo que está aqui, de azul. Então, vamos lá? Primeiro passo, vamos descobrir o espaço. Pessoal, para que eu consiga descobrir esse espaço, vamos pegar esse pequeno intervalo, esse pedacinho aqui pequenininho onde tem aceleração. Então, aqui em cima está o helicóptero. Daqui até aqui, eu sei que ele demorou um tempo de 1 segundo. Ele estava em queda livre. Como ele estava em queda livre, não tinha o paraquedas, a aceleração dele estava para baixo, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei também o que é de informação nesse pedaço aqui, que o helicóptero estava parado em relação ao solo. Então, eu sei que a velocidade dele aqui em cima é 0. E aí, o pessoal foi caindo, caindo, caindo e bateu aqui a uma determinada velocidade que a gente não conhece. E também percorreu um espaço que a gente aqui não conhece. Então, vamos determinar primeiro o espaço. Vamos ver como que a gente faz para achar o espaço. Quando eu quero achar o espaço tendo a aceleração, ou eu uso a fórmula do sorvetão, ou eu uso a fórmula do vovô com a vovó atrás do tronco, ou eu uso o vovô e a vovó mais os dois anões, que é o Torricelli. Qual dessas três eu vou usar aqui para descobrir o espaço? Repara que você tem um tempo. Quando você tem um tempo, você usa a fórmula do sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. A gente vai falar que esse objeto está saindo do referencial 0, então aqui eu vou descobrir o espaço que ele está percorrendo, o S. A velocidade inicial dele aqui é 0. Então, 0 vezes t, isso aqui dá 0. A gravidade aqui vale 10. 10 dividido por 2 dá 5. O tempo a gente quer saber após 1 segundo, então 1 ao quadrado. Então, o espaço que ele percorreu é de 5 metros. Conclusão. Nesse primeiro intervalo aqui, nesse primeirinho, ele percorreu 5 metros. Como tudo isso daqui, essa parte toda tem 305, tiro 5 daqui de cima, essa parte aqui, ela tem 300 metros. Pronto, nós já descobrimos esse espaço percorrido aqui, 300. Agora volta e verifica que a pergunta do exercício é quanto tempo. Ele quer saber quanto tempo, isso daqui. A gente quer saber o valor da variável t. E para que a gente consiga descobrir a variável t, agora falta descobrir a velocidade. Então, o nosso segundo passo agora é determinar o valor da velocidade. Então, descobrir a velocidade. Repara que aqui, nesse ponto, até ele chegar aqui no chão, ele manteve a mesma velocidade em todo esse intervalo. A velocidade dele foi constante, foi a mesma. Então, eu vou tentar descobrir a velocidade nesse ponto aqui, porque eu sei que para qualquer outro ponto abaixo desse, a velocidade é igual. Então, para isso, eu vou usar essa primeira informação aqui da aceleração, para descobrir a velocidade. Como que eu faço isso?
Aqui o helicóptero estava em repouso, a uma velocidade inicial, vamos colocar de 0. O paraquedista se jogou do helicóptero e após um tempo de 1 segundo, ele chega aqui com uma velocidade que a gente não sabe. E aqui tem uma aceleração acontecendo. Como ele está em queda livre para baixo, essa força está aumentando, então a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Para que eu descubra essa velocidade, olhe as informações que você tem, perceba que você tem aceleração e toda vez que eu tenho aceleração, eu uso uma dessas 3 fórmulas aqui, ó. Mais AT ao quadrado dividido por 2 e a equação de Torricelli. Agora você consegue perceber que com essas informações eu vou usar a primeira equação. V é igual a V0 mais A vezes T. Por quê? Porque eu não tenho espaço, as outras duas têm espaço aqui, ó. Aí eu venho aqui e faço isso. A velocidade final, eu não sei, que é essa que a gente está querendo encontrar aqui. A velocidade inicial vale 0. A aceleração vale 10. E o tempo é esse tempo aqui de 1 segundo. Então eu sei que a velocidade que ele chegou lá foi de 10 metros por segundo. Pronto, agora é só a gente substituir aqui. Essa velocidade aqui vale 10. O espaço a gente já viu que é 300. E agora eu consigo determinar o tempo. Agora eu vou multiplicar em cruz. 10 vezes ΔT dá 10 ΔT. E 300 vezes 1 dá 300. Agora eu vou dividir 300 por 10, isso vai dar 30 o quê? Segundos. Ele demorou 30 segundos caindo aqui, ó, essa altura dele aqui. Pessoal, qualquer dúvida, anota aí, eu explico de novo o exercício. Vão com calma, vão colocando o que vocês querem encontrar e o que vocês precisam para chegar nesse objetivo de vocês. Tá aí, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus aí, rapaziada.